A informática, a tecnologia, ela está trazendo muito o aumento da eficiência operacional e controle. E não é só vir dados, informações, você tem que transformar isso num nível de informação para você fazer a gestão da tua parte operacional. Nós vamos ver agora com o Dálicio Oliveira Souza o caso da BEVAP, das Centrais de Monitoramento e Sistema de Irrigação. Dálicio, por favor. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Como a Luísa apresentou aí, meu nome é Dálicio, eu estou como gerente de irrigação na BEVAP. Vou falar um pouco, vai ser mais um bate-papo aqui mesmo, sobre nossas centrais de monitoramento, de todo o nosso sistema de irrigação que a gente tem hoje na BEVAP e o que a gente está planejando mais para frente também. Antes eu vou iniciar aqui com um vídeo, só para a gente conhecer um pouco da BEVAP e a região lá do Noroeste de Minas. Tem que dar o play. Brasil, um país continental, movido por energias cada vez mais renováveis. O maior país com participação relativa dos biocombustíveis em sua matriz de transportes e o maior exportador mundial de açúcar. A energia derivada da cana-de-açúcar é a segunda maior fonte do país, seja para transporte, quanto para a geração de energia elétrica e também para o consumo e exportação de açúcar. Implantada no noroeste de Minas Gerais, próxima a mercados consumidores e também a um corredor de escoamento para exportação, a BEVAP tem investido em tecnologia para ultrapassar os limites e potencializar rendimentos. Toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, desde o plantio à colheita, é 100% mecanizada e os processos são totalmente automatizados para garantir máxima eficiência. A biomassa é usada na cogeração de energia e a usina possui tecnologias que permitem flexibilizar a produção de etanol ou açúcar de acordo com o que for mais lucrativo. A geração de bioenergia é o DNA da empresa. Com visão para o futuro, a BEVAP está ampliando a sua capacidade industrial para 4,5 milhões de toneladas por safra. Na área agrícola, o crescimento vem dos principais diferenciais da BEVAP. 100% da sua lavoura irrigada, topografia plana, clima e profissionalismo, de forma a ser reconhecida como a usina com mais elevado índice de produtividade em todo o país. A BEVAP deixou de ser simplesmente uma usina de cana-de-açúcar e hoje se tornou no cluster de bioenergia. A BEVAP busca constantemente a evolução e conquistou certificações internacionais importantes, como o Great Place to Work, ISO 9001, Bom Sucro, FSSC 22000, Inmetro, Halal e Kosher, investindo sempre na melhoria dos processos e reduzindo impactos ambientais. A BEVAP foi certificada também com uma alta pontuação da auditoria do RenovaBio, sendo também a usina mais eficiente do Brasil na geração de menos litros de etanol hidratado por CBIOS. A BEVAP não poupa investimentos na preservação socioambiental. A empresa mantém programas e ações de preservação na região onde atua, respeitando o meio ambiente e conscientizando as comunidades do entorno sobre a importância do ecossistema para um crescimento sustentável. A BEVAP produz e transforma matéria-prima em produtos de energia, de origem limpa e renovável, oferecendo aos acionistas toda a segurança de um investimento sólido e rentável. Na BEVAP, nada se perde, tudo se transforma. Conheça a BEVAP. Bom, pessoal, só fui adiantando aqui, eu gostaria de agradecer também o convite aí, pelo DOP. Hoje foi uma chuva de informações, participei de outras salas também e está sendo bem proveitoso aí todas as tecnologias que a gente está vendo, as outras salas e aqui também que foi falado hoje de manhã. Então, como foi falado no vídeo aí, hoje a gente está com a moagem aí para 3,5 milhões, falar um pouquinho aqui da nossa região. Mas a usina tem capacidade de moer até 4 milhões e meio. Nós estamos com uma produtividade média aí de 104,5 própria. 70% da nossa cana é própria. Dá mais ou menos 23 mil hectares de cana própria. E nossa idade média está entre 5,5 e 5,6 no nosso canavial. Isso aí é entre própria e fornecedor.
Só voltando aqui, a gente está numa região que não tem tantas usinas, são só 5 usinas que engloba lá a nossa região ali do noroeste de Minas. Então a gente tem uma dificuldade com mão de obra, dificuldade às vezes com peça, até para a indústria, porque está longe dos grandes centros aí de cana-de-açúcar. Então é um desafio a mais que a gente tem na nossa região. Falando um pouquinho da nossa estrutura de irrigação, hoje a gente tem, isso aqui é só próprio, tá? São 87 pivôs centrais fixos, 14 lineares, são 15 pivôs rebocáveis, são 12 projetos de gotejo e 28 carretéis. Esses equipamentos, tirando o carretel, todos a gente tem um monitoramento online, né, que eu vou mostrar mais para frente. Para a gente abranger toda essa área, a gente não consegue, como eu falei, a gente está na região mais isolada, a gente tem um problema de mão de obra, então a gente teve que se adaptar para a gente conseguir operar todos esses equipamentos. E uma forma que a gente conseguiu foi partir para a tecnologia, né, e trabalhar com esses equipamentos remotamente. Então a ideia também desses carretéis, né, que abrange uma área ali de 2.700 hectares, futuramente virar um projeto de gotejamento ou algum outro sistema de irrigação mais eficiente também, que a gente perde muito com esses carretéis. Não é a área de sequeiro, né? A gente irriga pelo menos 250 milímetros nessas áreas, então é uma irrigação com déficit. A gente chama de sequeiro lá, mas é uma área que recebe um volume considerável de irrigação aí por ano. Juntando todos os equipamentos, nossa média aí de irrigação vai na faixa de 450 milímetros ano. A gente tem uma chuva média de 1.200, então é só para compensar aí esse déficit hídrico que a gente tem na região. Vou falar um pouquinho aqui da nossa central de monitoramento, no caso é o COA. O COA hoje ele abrange toda a área agrícola da BEVAP, tem um sistema separado da indústria. Deixa eu ver se passa. Então tem essa equipe que fica 24 horas monitorando tanto a parte da irrigação, a parte de PTT, CTT e o tráfego também da colheita. Está tudo aqui ligado no COA. Então o COA hoje é composto por 17 pessoas, né, nos 3 turnos, rodando 24 horas. São mais de 480 equipamentos que são monitorados na central de operações agrícolas. Então a gente pede a parte de corte, transbordo, né, manutenção de conservação de estradas, plantio, preparo e tratos. Central de informações automotivas também está ligada lá no COA. Então, eles monitoram esses sistemas que a gente tem hoje, né, que é o Soliftech, Operation Center, né, então tem a parte de gestão de alertas, monitoramento de produção, gestão de apontamentos, a telemetria, tem o Power BI, né, que também são relatórios que são mandados para gerência hora a hora e também para os supervisores, liderança, todo mundo recebe esse relatório para ver como está sendo essas operações. E tem também a parte de gestão de serviço, né? Indicadores de manutenção. A gestão de serviço são todos os apontamentos que são feitos, OS aberta, OS fechada, todo esse monitoramento que toda usina tem, eu acredito assim, no geral. E tem uma parte, né, que é a parte da irrigação, que é um controle que eu vou falar mais especificamente que hoje, que é estou chamando de Irriga Mais, né, que é o controle de irrigação mais efetivo, com telemetria. Então hoje a gente usa um sistema de telemetria, que a Irriga Prime é uma empresa lá do noroeste de Minas mesmo, lá da região de Paracatu, nasceu em Paracatu. Hoje ela está no sul do país, está no nordeste também. Então essa empresa ela faz o acionamento dos nossos equipamentos, tem o monitoramento da irrigação, ferro-irrigação, então todos são apontados dentro do sistema e ele conversa com o PINS. Então, acompanhamentos de umidade, nível de reservatório, pluviometria, torre de comunicação, está tudo lá dentro desse sistema, para a gente ter uma maior assertividade na nossa tomada de decisão e ter um acionamento mais rápido ali no momento que tem que irrigar ou no momento que tem que desligar o equipamento. Então, eu tenho áreas na BEVAP
que um operador, se ele for... Lá a gente roda com moto, né? Então já é um risco também maior. Então, dependendo da área que ele está, se ele for ligar ou desligar os equipamentos, você pode demorar até 2 horas para desligar os equipamentos, de tanto que ele tem que rodar, né? São pivôs grandes em algumas regiões. Então, essa automação veio para a gente aliviar um pouco também e ter maior eficiência nessa operação. Tem o sistema da Cogni, que da Cogni já é o consumo de energia e gestão de cumprimento de outorga. Então, ele são 8 cabines que são instaladas nas nossas áreas. Então, quando a energia vem da concessionária, essa cabine controla o que está entrando. Então, ela faz uma leitura do lado do padrão da concessionária. Ela faz uma auditoria também em cima da conta. Então, a gente tem uma maior, vamos falar assim, uma assertividade na tomada de decisão e também no consumo de energia. Então, no primeiro ano que a gente instalou esse sistema, o sistema já se pagou, só de multas indevidas que foram cobradas. O pessoal fez auditoria nessas contas e já conseguimos esse dinheiro de volta. E tem também a gestão das outorgas. Então, a gente está em Minas Gerais, lá a outorga está pelo IGAM e a gente tem que seguir uma regra na outorga. Então, a gente tem um sistema da Cogni que é paralelo a essa energia, dentro do mesmo sistema. Ele tem toda a regra de outorga lá dentro e ele dá alertas para a gente se a gente está chegando próximo, 70%, 80%, 90% e falar as horas que a gente tem ainda para operar. Para quê? Para a gente não corra aí numa condicionante ambiental, não infrinja a lei ambiental nesse caso aí, que a gente pode ter essa outorga bloqueada ou outorga suspensa, né? Esse aqui é só um exemplo aqui, uma área que, essa aqui é uma captação. Ela atende 2 equipamentos, pivôs centrais fixos, e ela tem uma outorga de 918 metros cúbicos por hora, e ela vai monitorando. Chegando aqui no amarelo, ela já está próxima, essa linha de cima aqui, se eu passar ela, eu já vou estar infringindo a lei. Então, o COA dá esse alerta para o pessoal da operação, ou se tiver tudo comunicando, tudo ok, ele consegue desligar essa captação também lá do sistema, lá do próprio COA. É só um alerta a mais para a gente ter respaldo. O sistema também tem a gestão das horas de serviço, né, como eu falei, OS aberta e OS fechada, OS produtiva, né, no caso de irrigação, quantos milímetros vai irrigar. Tem um outro sistema que eu vou mostrar na frente, que ele vai me falar a quantidade de água que eu tenho que jogar. Esse sistema aqui ele vai ligar e desligar na quantidade que eu preciso. Então tem toda essa gestão também dessas OS abertas dentro do sistema. E tem também os relatórios em Power BI que vai mostrar tudo que está acontecendo na nossa irrigação. Como que está a aderência, né? O planejado com o realizado, os estados dos equipamentos, né? Então o que está operando, o que está parado, por que está parado, se a manutenção planejada, se o operador às vezes parou para trocar uma rota, uma castanha, ou então um serviço mais rápido, aí seria um operador mantenedor. Então tem tudo isso aqui dentro desse relatório. E também a parte de chuva, né? Então no relatório também sai essa precipitação nesses períodos de chuva. E a gente tem também... Por que é importante? Porque quando eu jogar isso aqui dentro do outro sistema, ele já vai me falar, ele vai fazer um novo balanço hídrico, né, e vai me falar se eu preciso irrigar ou não, ou aquela quantidade de chuva que deu, atendeu ou não a minha demanda hídrica do campo. Então, esse sistema também, dando continuidade, né, ele pega toda a parte de estação meteorológicas, né, pluviógrafos digitais. Então, eu falei, a gente opera lá com moto, então é um risco, né, que o operador tem que ir lá pegar essa chuva com a motocicleta, então pode cair, pode machucar. Então, trazendo isso para o digital, a gente evita esse risco também. Sensores de pressão e vazão, né, que tem no equipamento. Se o equipamento tiver com uma pressão baixa, ele não vai jogar a vazão necessária lá na cultura, então pode gerar um impacto também na produtividade. Sensores de acionamento, né, e desligamento do equipamento, é o que eu falei, tem operadores antes do sistema, gastaria até 2 horas para desligar ou ligar esse sistema, então a gente vai ter um ganho de eficiência. Sensores de umidade solo, então a gente a gente vai instalar 380 sensores no total, para a gente ter esse monitoramento. Com a inteligência artificial, né, que está sendo muito falado, eu participei do outro painel aí também, a tendência é não ter esses sensores aqui mais também, a gente pegar isso tudo por imagem de satélite. Então o pessoal está estudando isso aí, né, para ver se a gente consegue ter uns dados precisos para fazer esse manejo. Sensores de posicionamento, isso aqui a gente usa, é importante para todos os equipamentos, você saber onde ele parou,
e para ele voltar a irrigação daquela sequência para frente, e para os lineares também, que tem que ter 2 sensores, um de cada lado, porque ele anda lateralmente ali para a gente não ter falha de irrigação. Automação das captações, né? Então não adianta nada eu fazer a automação do equipamento e tem que ter o operador para ela ligar a captação também. Então tem que estar tudo interligado. E níveis, sensores de nível também. Reservatório, a gente tem canais de irrigação. Hoje a gente tem 14 captações, né? A maioria a fio d'água. Mas a gente tem essas captações joga para reservatório e a maioria joga num canal. Hoje próprio a gente tem 69 quilômetros de canais de irrigação, juntando com o projeto Entre Ribeiros, né, que a gente tem a maior área de fornecedores, dá 149 quilômetros de canal de irrigação. Esse é o sistema de manejo, falar um pouquinho também. Então esse sistema aqui, ele faz todo o nosso monitoramento, pega a parte de dados meteorológicos, com os sensores do campo e também o pluviômetro digital. Então ele vai fazer todo esse manejo da irrigação dentro do próprio sistema. Eu não preciso imputar nenhum dado hoje manual, é tudo, o pivô passa, ele já vai pegar essa lâmina do equipamento quando está irrigando, e se for chuva ele vai pegar essa chuva, jogar dentro do sistema, vai fazer o cálculo e vai mostrar qual que é a irrigação que a gente tem que aplicar naquele talhão específico, naquele dia, no momento correto. Então ele faz a gestão de toda essa irrigação, né? Então tem uma eficiência energética também, porque eu não só vou irrigar o que realmente precisa, não vou ter gasto de energia jogando excesso de irrigação, porque em estudos que a gente teve, o excesso de irrigação também ele gera perda de produtividade. Então tem um número de o índice de estresse que essa cultura tem, né? Se passar de 10, que aí já tem o 100%, se ele ficar com 90% é o número ideal, se ele chegar a aumentar mais que isso, eu posso estar tendo perda de produtividade também no campo. Então é dados reais nossos, né? E tem integração 100% com o sistema da Irriga Prime, então um vai sempre conversar com o outro. Tudo que esse aqui fizer vai jogar para dentro do sistema de automação, que já vai jogar com o pins, então está tudo interligado. Como eu falei, esse aqui manda para o Irriga Prime, né, o que precisa irrigar, e o da Irriga Prime vai ligar o equipamento na hora que foi programado, no tempo que foi programado, para fazer toda essa lâmina necessária. E essa rede de sensores que a gente está criando, né? Então eu falei que a gente está instalando 384 sensores de campo. Tem uma dificuldade, né? Porque tem a colheita que vem depois, então tem maquinário que vai passar ali, então vai ter que ser bem identificado. Mas a ideia, futuramente até com o sistema Irriga, é para a gente acabar com esses sensores, né, físicos e fazer essa medição com imagem satélite. Então eles estão trabalhando com inteligência artificial, já está com testes nos Estados Unidos, se eu não me engano. E a ideia é trazer para cá para a gente começar a testar também, para validar isso aí. Então, com isso, todo esse pacote tecnológico que a gente tem implantado lá na BEVAP, principalmente na parte de irrigação que eu estou falando. Na irrigação lá na BEVAP, ela não é, às vezes fala, porque a BEVAP é 100% irrigada, porque é bonito. Não é, porque é questão de sobrevivência da BEVAP. Sem irrigação, não existiria usina lá na região de João Pinheiro, Brasilândia, ali que a gente está implantado. A gente já fez testes lá e a gente plantou cana de sequeiro mesmo, sem irrigação, para fazer teste. Durou 3, 4 anos, teve que reformar. Então a gente tem hoje projetos de irrigação, que próximo da usina aqui, tem áreas aqui que está indo para o 16º corte, produzindo 110, 112 toneladas por hectare. Então, a irrigação, ela além de trazer essa sobrevivência para a gente da usina, ela traz essa longevidade maior do nosso canavial. Então, a ideia desse sistema de implantação aí de telemetria com manejo de irrigação, a gente conseguiu reduzir em 32% de headcount. Aqui é em operação, né? Então, no caso, são operadores de pivô, operadores de gotejamento. Mas não é que, vou mandar embora, não. É porque a gente não tem essa mão de obra hoje lá na região. Então, é um problema que a gente tem, que a gente está tentando sanar com a tecnologia.
Redução dos equipamentos também, né? Então, se eu vou ter menos operadores, eu falei, o operador gasta 2 horas para desligar ou ligar o equipamento. Eu faço a programação no sistema. Eu não posso ligar e desligar tudo ao mesmo tempo, senão eu vou dar uma rampa muito grande na energia, eu posso derrubar as minhas cabines de energia. Então, eu posso programar que eu vou ligar de 5 em 5 minutos, eu vou ligar 2, 3 bombeamentos. Eu consigo fazer essa programação e ele vai ligando escalonado, eu não tenho esse pico. Então, vai ter vou ter essa eficiência maior aí também na operação. Por isso que eu consigo fazer essa redução aqui. Não preciso de tanta gente para fazer essa ligação. E eu vou reduzir os equipamentos de apoio, né, que são motocicletas aqui no caso, né, que a gente vai deixar de colocar no campo. Vou ter uma maior eficiência no atendimento. Por quê? Porque eu vou ter essa rapidez na tomada de decisão lá no campo. E além de ter também a parte de segurança, né? Eu não vou ter esse operador lá o tempo todo rodando e correndo risco lá no campo. A gente tem muitos animais lá na região também, então pode ter algum atropelamento, alguma coisa. Então a gente está pensando na segurança do nosso colaborador também. Otimização da água, né? Quando a gente faz o manejo de irrigação, então não é jogar água na planta, é irrigar, então tem que irrigar com eficiência. Então o sistema ele ajuda a gente a tomar essa decisão, não é chutando a terra e levantando poeira, saber se está precisando irrigar, não. Tem que ter coerência nos dados, saber ver se está fazendo a coisa correta. Então, a gente tem que ter essa otimização da água também. Água e energia também. Lá a gente tem energia da concessionária, é péssima a qualidade, então a gente cogera, né, da indústria, então a usina consegue abastecer toda a nossa área de irrigação, então a gente tem esse luxo, vamos dizer assim, mas na época que não está cogerando, que acaba, e às vezes eu preciso fazer alguma aplicação no gotejo, no pivô, né, alguma adubação, eu preciso de usar a energia da concessionária, então a gente tem um problema aí, então a gente não pode perder tempo, não pode perder eficiência de nada. Adaptação às mudanças climáticas, né? Então a gente teve uma seca severa o ano passado, novembro e dezembro. A gente conseguiu manter ainda com a irrigação, mas os rios foi secando. Só que quando o rio secou, né, estava diminuindo o nível, a gente já tinha colhido toda a cana, então já estava com a evapotranspiração baixa ainda, que ela estava pequena. Então a gente conseguiu esperar chegar o período da chuva e essa cana recuperar. Então a irrigação ela dá uma segurança de produtividade para a gente também. E instalação de pontos técnicos de irrigação. Então a tendência é só melhorar, né? A gente evoluir isso aqui para outros equipamentos da BEVAP. Então até a gente colocar nos carretéis, por exemplo, a gente tem que fazer esse manejo desse carretel também para a gente não ter desperdício, a eficiência é muito baixa. Então a gente não tem esse luxo lá de desperdiçar água. E expandir também para outras áreas. Tem na colheita a gente pode usar, a gente está levando essa tecnologia hoje. Hoje a gente tem um problema de comunicação, né, de conectividade, né, isso aí é geral, mas hoje a gente tem recursos também para a gente adaptar isso, né, como as Starlink da vida, outros sistemas aí de conectividade. Então a ideia é a gente expandir isso para outras áreas também, tanto no preparo, plantio, tratos, colheita, a irrigação que a gente conseguir melhorar também a gente vai investir. E é isso, a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Não tem como voltar atrás mais, então a gente tem que acompanhar e ver, também não é tudo que aparece também que a gente tem que sair aplicando, a gente tem que ter coerência e ver estudos, não sair fazendo investimento desse porte aqui sem antes testar. Então a gente testou todos os equipamentos antes, foi mais de ano rodando dentro da BEVAP para a gente ter jogar isso na viabilidade e tudo e investir para colocar para rodar mesmo. É isso que eu tinha para falar. Então, só umas imagens aqui, essas imagens lá da BEVAP, essa aqui é a área de cana no período de seca, né? Então a gente vê isso aqui. Tem variedades diferentes, que é pivô, que é gotejo. Podia ter colocado uma imagem maior aqui para ficar melhor a visibilidade. Mas é só para mostrar um pouquinho lá da nossa região mesmo. E o impacto que tem a irrigação nas áreas, na época de seca, né? E um projeto irrigado, a diferença que traz aí de ganhos para a gente de produtividade. Então, é isso. Tem meus contatos aqui, só agradecer mesmo a presença de todos aqui. Boa tarde.
Primeiramente, agradecer o convite da UDOP por estar aqui nesse evento maravilhoso com vocês. Eu sei que é o final da tarde, tem muita gente que já está cansada, imagino que está desde manhã. Tenho certeza que não vou me prolongar, justamente por conta muito poucos slides e muito conteúdo. Então, vai ser uma apresentação bem visual para aqueles que hoje tem torre, tem CIA, né, tem COA, cada um tem um nome, mas é tudo parecido, parece que é tudo igual, mas do meu ponto de vista, não. Então, eu estou representando a Ativus. Para quem não conhece, a Ativus está hoje com 8 plantas agroindustriais. Nós temos unidades no Mato Grosso do Sul e Goiás, e na pontinha do estado de São Paulo, que é no Pontal do Paranapanema. Dois escritórios corporativos, um corporativo em São Paulo e o outro que eu vou dar o exemplo hoje da nossa torre, que se chama Cubo. Quem quiser um dia pesquisar na internet aí, não é o Cubo de Itaú, é o Cubo da Ativus de fato. Isso daí está nos relatórios anuais que a Ativus publica. Esse escritório fica em Campinas. Então eu quero passar para as pessoas que têm hoje uma torre de controle, como que está a torre da Ativus, como nasceu a torre da Ativus. Para as pessoas que não têm ideia de como fazer uma torre de controle, eu quero apenas mostrar para vocês, para essas pessoas, as possibilidades e aquilo que é necessário para se ter uma torre de controle de fato. Então, para começar, o que nós temos que, primeiramente, estar definindo numa torre de controle junto com quem? A pessoa mais importante que existe para definir o que é necessário é quem está no campo. A torre de controle, na nossa ótica da Ativus, é uma prestadora de serviço até este momento. Para quem que a torre de controle presta serviço? Para o cara que está no dia a dia no campo. Então, esse case de sucesso que eu vou estar apresentando hoje e também mostrando resultados no final da apresentação, estão todos, eu só fiz um resumo porque estão nos relatórios anuais da Ativus, tá? Mas o propósito da criação da torre nasceu em 2019, num pequeno rascunho lá em Campinas. 2020, nós começamos com 2 usinas. Para quem não se lembra, 2020 foi o início da pandemia. Para final de 2020, para 2021, nós rolloutamos as outras 6 unidades, ainda em pandemia. E como que se faz para se trabalhar com uma torre de controle, onde que o essencial de quem está em Campinas, interagindo com o campo, é o diálogo, é a conversa, é estar junto com o seu par. Aqui, né, no presencial, seja em Campinas, seja em qualquer lugar, e na dúvida, você pegar e acionar o outro lado, a usina, quem está no campo, o coordenador, o líder, o gerente, o supervisor e assim por diante. Então, isso foi um desafio muito intenso no início do projeto, 2020 e 2021, estabilizou-se 2022, até este período 2022, 2023, nós estávamos apenas com o CTT, ou para quem também conhece como CCT, corte, carregamento, transporte, corte, transbordamento e transporte. Nos 2 últimos anos, nós estamos fixando e colocando toda a tecnologia, principalmente de bordo, em 1.900 equipamentos. Então, nesta data, finalizada semana passada, nós teremos para a próxima safra 1.900 equipamentos monitorados na Ativus, por essa torre de controle. Mas voltando aqui no pacote do CTT, lá em 2019, nesse pequeno rascunho, por isso que eu falo que eu quero trazer um pouco do que é uma torre. Eu nunca tinha ideia do que seria uma torre, porque eu fui colocado no projeto pelo meu ex-diretor, porque eu sempre fui da parte de controles operacionais. Aquele cara chato dentro do processo das usinas. Daí, através desse dia a dia, objetivo, eu sempre perguntava, qual que é o objetivo? A gente precisa reduzir custo, né? É claro que sim, a gente vai buscar reduzir custo. E eu sempre fazia a provocação, mas custo, reduzir custo como?
só reduzindo máquina. A gente sabe, a gente aprendeu no dia a dia que não era só na redução de máquina que se reduzia custo. Era na eficiência operacional do todo do CTT. Era eficiência operacional para aquelas usinas que necessitavam do transporte de cana realizado pela Atos para fornecedores também. Porque no dia a dia, a hora que dava qualquer gargalo, a frente de fornecedor reclamava para nós que não estava indo caminhão para lá. Só que eu não tinha disponibilidade mecânica da transportadora para mandar o caminhão para lá, e nem para a frente própria. Então, onde que eu quero chegar? Que é muito importante que o relacionamento de quem está na torre de controle, no CIA, seja qualquer nomenclatura, tenha uma integração muito dinâmica com quem está no campo. A torre de controle, no meu ponto de vista, ela tem que prestar o melhor serviço para quem está no campo. Seja na colheita, seja no preparo, seja no plantio e assim por diante. Onde a gente tem bordo. Bordo. Qual bordo a gente deve ter instalado num equipamento? Não sei. Não estou aqui para fazer a propaganda da empresa que fornece a tecnologia para nós. Por quê? No início do projeto, no primeiro levantamento feito em 8 usinas, nós tínhamos basicamente em 24 horas 20% do tempo como apontamento de hora indeterminada. O que representa isso daí? Eu não sabia o que estava acontecendo com o equipamento. A torre de controle, naquele momento, o cubo, ela não conseguia ajudar a outra ponta, porque do outro lado, quem estava lá na máquina achava que o bordo ia morder ele, se ele informasse aquela informação que estava ocorrendo naquele momento lá na lavoura. E pelo contrário, a informação do bordo é o que garante a eficiência operacional no processo da torre como um todo e junto também ali no campo. Simples assim. Nesse quesito entra o quê? A relação com as pessoas. A relação com as pessoas a partir do momento que a implantação de uma torre, ela não é uma imposição, e sim uma negociação entre todas as áreas, que isto de fato é pertinente para a gente reduzir. A primeira pergunta que eu fiz lá no começo, que é reduzir o custo do CTT, se não tiver essa ciência de todos, não vai para frente. Então, o que nós temos que definir? Qual a tecnologia que vai ser embarcada em cada tipo de equipamento por cada tipo de processo. Nós vamos ter uma tecnologia que tem geolocalização, nós vamos ter uma tecnologia que, através de sensoriamento e tag, nos forneçam, por isso que está em grafite, está em negrito, a operação produtiva automática. Tem que ter, moçada. Tem que ser algo automático. Não pode ser só o apontamento manual. O apontamento manual, por isso que eu contei um pouquinho da historinha da época de controle, foi mais de 20 e tantos anos trabalhando com o boletim manual para digitar. Eu fui digitador. Não sei se todo mundo conhece, o boletim que o operador preenche, várias folhinhas que chegam para o cara digitar lá na ponta. Então precisa ter o quê? A definição da tecnologia que vai estar embarcada em cada equipamento. Isso é muito importante. Independente do seu fornecedor. Mas o ponto principal, a operação tem que ser automática. Principalmente a operação produtiva. Não dá para trabalhar com torre de controle se não tiver a informação, principalmente da operação produtiva, vindo manual. Definindo-se, por exemplo, nesse caso, o que vai ser embarcado, todos vão cair novamente no problema que todo mundo tem, basicamente, no cenário de cana-de-açúcar ou no agro. Cobertura. Qual que é a cobertura e qual o tipo de sinal de conectividade
que cada usina tem em sua região. Ela vai ter o quê? Ela vai ter uma parte de mobile, 3G, 4G, 5G, o H+, lá nem existe mais, né? Basicamente, partindo agora para o 5G. Ela vai ter uma torre basicamente instalada, que seria a sua net própria, já transmitindo 4G, 5G, ou ainda o modelo Tupiniquim, que no mínimo envie o dado da telemetria, ou o dado básico da informação, o pacote básico, sem ainda estar falando em taxa de agricultura, de precisão e assim por diante. É definição. Qual que é, como que a gente vai sair para ter uma torre de controle que dê o seu primeiro passo. Eu tenho torre instalada do parceiro que faz a primeira parte, só que eu tenho os meus buracos. Eu tenho 90% a 95% de cobertura. Exo 90% a 95% de cobertura queima a bateria da torre instalada. Cai o sinal do rádio, eu fico sem cobertura numa determinada área. O que nós, naquele momento, assumimos? A carreta satelital. Então, basicamente, foram instaladas, adquiridas por comodato, 2 carretas satelitais que, ou no buraco daquele lugar, que de fato a gente sabe que não tem a cobertura, essa carreta vai se dirigir para lá, através de um planejamento antecipado, ou quando acontece esse ponto que eu falei a bateria acabou, a bateria foi roubada daquela torre e eu não tenho sinal, então eu tenho deslocamento. Nesse momento a gente está garantindo o quê? Que nós temos o embarcado definido e qual o meio de comunicação para os dados chegarem do campo para a sua torre de controle, para a sua CIA, e tantos nomes que nós temos por aí. Definido isso daí, o que depois vem? O próximo passo. O que a torre de controle vai monitorar? Quem define o que a torre de controle vai monitorar é o cliente da torre. O cliente da torre, a partir do momento que ele faz um orçamento detalhado da operação dele no dia a dia, ou seja, uma colhedora tem 24 horas normalmente, ou seja, uma colhedora não, o dia tem 24 horas e uma colhedora, na sua época de safra, tem 24 horas que ela teoricamente teria que estar disponível, tirando a parte da mecânica. Tirando esse pedaço da mecânica, vamos abrir então, quanto que vai ser de operação produtiva? Pré-determinado em função do TCH, em função do tiro, etc, etc. Tirando mais esse pacote aqui, o que sobra das improdutivas? Improdutivas entre aspas, auxiliares, perdidas. O que tem nesse outro grupo? É importantíssimo que o gestor do outro lado passe para a sua torre este nível de detalhe. Neste caso aí, a limpeza a seco tem que ser uma vez por turno com 15 minutos ou 10 minutos. Extrapolado o tempo, essa torre de controle tem que entrar em contato com o líder daquela frente. É simples e básico, mas nós temos que garantir que a informação que veio do campo, que veio do planejamento, é 15. Pode ser que no primeiro ano, no segundo ano, as coisas ainda tenham uma diferença de usina para usina, sendo do mesmo grupo, que aqui na minha usina é 15, aqui na minha outra usina é 18. Nós vamos chegar num número comum que vai ser padrão de 15. Porque uma usina consegue fazer com 15, ou 13, ou 12, e a outra está tendo que fazer com 18. Vamos ver o que está acontecendo no 18? Vamos ver como que nasceu o planejamento do 18 e o que está levando a ser 18.
O 18, que eu estou dando exemplo, serve para todas as outras operações improdutivas, ou seja, todas as operações diferentes daquilo que sai da operação produtiva automática do elevador da máquina. Ex manobra, fim de rua. Mas essa informação também está lá, se você colocar sensoriamento e toda a automação. Garantindo essa informação, a torre vai começar a fazer o acionamento sobre esses tempos que estão fora do padrão. E nesse quesito também entra o pacote de manutenção mecânica, tá? Então, tem lá a manutenção mecânica. Ela definiu que eu vou ter uma disponibilidade de 86, 87, 91% no dia. Essa fatia que sobrar, manutenção, se está abrindo como? É manutenção mecânica, manutenção elétrica, aguardando borracheiro, aguardando mecânico, né? Qual que é o detalhe? Porque eu também quero te apoiar a manutenção. Manutenção não é uma entidade à parte dentro do processo agrícola. A torre também tem que apoiar a manutenção e o gestor de manutenção para ele entender o que está acontecendo na operação dele. Isso também é importante. Definido o que vem das usinas e qual vai ser do planejamento e qual vai ser a linha de ação das torres, vem a parte de alarmes por operação. Tudo aquilo que foi pré-definido, que o máximo do tempo, por exemplo, é 15, mas uns 60 segundos de delay, quase 1 minuto, é que isso daí é embarcado no equipamento para também ficar apitando lá no equipamento. Para quê? Para que o operador também saiba que aquilo que está acontecendo naquele momento está extrapolando o tempo dele. Então não é só o tempo de ação da torre. 60 segundos antes, o operador já sabe que aquilo que está acontecendo naquele momento está extrapolando um tempo normal. Isso é muito importante. Trazer o quê? Nesse quesito. O operador para dentro do processo também. Como eu comentei, se existe desvio, tem que ter acionamento da liderança. Se existe manutenção fora do tempo de padrão que foi passado, aí vocês podem utilizar o componente, a manutenção pode definir um catálogo que seja por tipo de serviço, um tempo médio, para que não fique muito solto a previsão, porque em Campinas eu não tenho engenheiro mecânico. Em Campinas eu tenho pessoas que apoiam a operação que está no campo. E o tempo da operação, quem passou foi o gestor que está no campo. A torre de controle ela não é mandatória. A torre de controle, o nosso cubo lá, nossa torre de controle, ela está lá para garantir a performance. O resto é trivial. 7 dias por semana, 24 horas, para ali e para lá. Isso é normal. Definido todo esse composto, vamos começar a mandar informação hora a hora para todo mundo? Foi definido qual é a operação, qual é o planejamento. Acha-se uma forma de gerar um Power BI e se mandar. A informação padrão de 8 usinas não tem diferença. Eu sei que é uso e costume muitas vezes da gente não gostar do tamanho da letra, da cor, né, que veio o relatório, do jeito que está a informação, na vertical, na horizontal, mas tem que existir um padrão. A informação tem que ser enviada, com um padrão para todas as usinas, de tempo em tempo, hora a hora. Dentro desse pacote também, na nossa torre de controle, uma coisa que está ligada a bordo, é a automatização do despacho canavieiro. Hoje o despacho canavieiro na Ativus, a partir de 2020, ele é feito automaticamente de Campinas. Tá? Então todos os nossos caminhões, cavalos, têm uma tag, as carretas também têm uma tag. Essa tag ela passa por uma via igual de pedágio, 34 metros, se eu não estou enganado, a nossa via. Ela faz a leitura das tags, a informação chega em Campinas, passa pelo nosso sistema de necessidade de despacho,
e ele faz o envio para aquela frente que precisa do tipo de conjunto. Rodou trem, triminhado, seja o que for. Então, a automação disso também garantiu também aquele ponto de ruído que a gente ouviu nas primeiras conversas, né? O motorista não quer ir porque ele vai trocar turno daqui a pouco. Ele vai perder a troca de turno. Pô, vamos analisar a troca de turno? Será que não dá para ele fazer no meio do caminho? Ele não precisa toda hora estar fazendo lá na usina. Então, por isso que eu estou falando que é uma parte de aprendizado da operação. De um outro ponto do transporte, que é muito essencial. Porque na Ativus, 100% do transporte de cana própria é feita por terceiro. É feita por um prestador de serviço. Então, a gente também precisa garantir. A torre precisava e precisa atualmente garantir que chegue a quantidade de conjuntos necessários para garantir a performance da colhedora e do transbordo lá na ponta, e também isso retorne no tempo pré-estabelecido para garantir o estoque na usina. Aliado com a cana de fornecedor que está chegando, vai ter um estoque sobre rodas lá, e a moagem da usina, o objetivo é não parar, né? Todo mundo sabe, a hora que para a usina, o tamanho de estresse que nós temos. Quando a gente fala da parte dos entregáveis, é mais ou menos um resumo do que eu falei até agora, que é o quê? Uma gestão integrada, processo padronizado, ou seja, o processo da torre, de um analista, uma cadeira de analista que nós temos hoje lá, esse analista ele é treinado, capacitado para trabalhar para qualquer uma das 8 unidades. Seja do Mato Grosso do Sul, seja do Mato Grosso, seja do Goiás. Ele foi capacitado para mudar de cadeira a qualquer momento. Por quê? O recurso mão de obra é muito importante nesse cenário. A concorrência é muito grande. Você tem que capacitar essa pessoa, e essa pessoa tem que ter a sensibilidade de fazer a interação no campo e saber, junto com o líder de frente, no seu turno, onde fica o desvio para o cara chegar na fazenda com o caminhão. Ele tem que entender que está colhendo menos, que está dando mais manobra auxiliar, seja no meio do talhão, no fim de rua, porque é bico. Então esse cara ali, essa mão de obra capacitada, em conjunto com a liderança no campo, mesmo estando a 800 quilômetros de distância, ele tem que ter a perspectiva do líder do campo. E tem que ajudar o líder do campo, onde estão espalhadas 4 colhedoras, X trastores transbordo, Brunner para tudo quanto é lado, caminhão chegando e indo e vindo. Um líder de campo hoje consegue ver tudo, basicamente? Não. Então, o desafio foi trazer o quê? Esse líder de campo junto conosco nessa caminhada. Foi mostrar para o líder que a torre estava ali para apoiar ele, para ele ter mais tempo para fazer gestão da equipe dele. Deixar a parte um pouco mais chata de acompanhamento de dados muito analíticos conosco, e a nossa responsabilidade é consolidar o analítico, passo para o líder, onde ele pode ganhar para a gente sair com performance do outro lado. Nesse ponto entra toda essa parte de a visão completa do ciclo da área realizada ou a área que está sendo realizada. A tomada de decisão é estratégica, porque é o cara da cadeira que está em Campinas com o líder do campo. É a decisão naquele minuto, é a decisão no próximo minuto, é o que vai acontecer para ele chegar na troca de turno dele e garantir para o coordenador dele, para o supervisor dele, que ele bateu aquela meta pré-estabelecida. Ou se ele não bateu aquela meta pré-estabelecida, por que ele não bateu? Isso é importante. Equipamentos mais produtivos, isso vai ser consequência, não vai ser do dia para a noite, mas vai ser consequência. A interação das frentes está dentro do pacote que eu falei anteriormente.
A interação com todas as áreas envolvidas no processo faz parte desse pacote de manutenção, fornecedores, indústria, SSMA, o pessoal que toma conta de estradas e assim por diante, que algumas usinas existem ainda separação de quem toma conta de estrada, quem toma conta de CTT, né? Então, também tem essa parte que o cubo interage, fica nesse meio fazendo está com um probleminha aqui, vamos resolver? Não, não é meu, mas é de quem? É de ciclano. Então vamos atrás de ciclano. Isso hoje está muito mais maduro, mas no começo foi muito mais complexo. As operações produtivas automáticas, volto novamente nesse ponto. Ação sobre os tempos improdutivos, que eu comentei anteriormente ali atrás. Mapa analítico por fazenda, isso daí pode ser principalmente... ponto importante para preparo e plantio, né? E para trato de cana-soca também. Trato de cana-soca, preparo e plantio, a gente tem o mapa analítico do que foi feito, a área que foi feita, a velocidade que foi feita, a operação que foi feita. Principalmente preparo com o tag instalado no implemento, esse tag comunicando automaticamente com a cabine do trator, e no qual não deixa o operador colocar um tipo de grade diferente daquilo que ele está fazendo, tá? Para tratos culturais, mesma coisa. O que a gente tenta ganhar? Redução de equipamentos na operação e aumento das horas trabalhadas. Então aqui, neste modelinho virtual, né, é a base para se construir uma torre de controle. É claro que existem processos dentro da torre de controle que são do dia a dia do cara, o perfil, qual é a responsabilidade do analista que está na cadeira fazendo o papel de assistente de logística ou analista de logística ou analista de mecanização e automação. Daí são outros papéis e responsabilidades que fazem parte daquela pessoa que está fazendo a operação na torre. Mas no que tange o total, para se ter uma torre, basicamente é isso daí. O que nós temos aí? Nós temos basicamente um looping de integração. Essa parte de cá, esse loop de integração, ele é constante, por isso que eu estou falando bastante de o cliente da torre é quem está no campo. O cliente da torre é quem está no campo. O que o cliente quer? É um aprendizado que toda safra tem uma coisa diferente. Eu tenho 36 anos de usinas, né? 36 safras, igual o Luiz falou. Só que as coisas parecem que se repetem, né? Ou chove demais, ou seca demais, ou fogo demais, ou manobra demais, mas o importante é que mesmo com torre instalada desde 2019, nós estamos em 2024, continua essa integração com o campo. Campo, o que a gente consegue, o que você quer ver para a próxima safra? O que você deseja? O que a gente consegue ajudar nesse ponto aqui? Tudo, basicamente, está ligado. Não sei se seria um ecossistema, uma rede neural, onde as coisas todas se conectam, que é representado naquele canto direito. Mas o mais importante está aqui, que é o que foi falado por outros colegas que estavam aqui, pessoas. As pessoas que estão trabalhando têm que ter a noção do propósito daquilo que está sendo feito. Se não tiver propósito, a pessoa não vai fazer. Isso é simples. Tecnologia, importantíssimo, tem que ter, mas precisa ser a tecnologia mais cara? Não precisa. Pode ser a básica. Preciso colocar tecnologia em 100%, a melhor tecnologia em 100%? Não. Defina o que você quer olhar, o que você quer ter. Processos, cai na parte do processo definido, tanto da torre como no processo do outro lado. Um tempo que estourou, o que faz? A torre gera lá o chamado, que nós temos o processo que está um pouco mais dentro da torre, um escalation list. O escalation list é o quê? O problema sobe de alçada. Ela sobe de alçada, ela vai para o supervisor, vai para o coordenador, pode chegar no gerente.
Pode chegar no diretor, pode chegar até no presidente se ninguém resolver. Mas não é chegar no presidente para querer ferrar quem está no outro lado. É tentar achar uma solução para aquele problema, para que cada máquina consiga, no mínimo, ganhar 2 minutos por hora. Parece pouco, não parece? Mas em 24 horas, nos dá 48 minutos de hora produtiva. Então não dá para chegar lá e falar assim, vou ganhar hoje 30 minutos. Não, moçada. A gente tem que começar a pensar e trabalhar com o propósito das pessoas. Falar para o cara, você consegue ser eficiente em cada partinha de hora aqui 2 minutos? Você consegue ganhar na limpeza, fazendo com qualidade, com segurança, em vez de fazer 15, que está lá pré-definido? Você consegue fazer com 13? Consigo. E colocar isso na cabeça do operador, além do líder de campo. A gestão integrada está dentro do composto como um todo, tanto da torre como liderança, seja ela em qualquer nível. Isso daqui é importantíssimo. E daí na bolinha azul, na bolinha amarela do lado direito, monitoramento, comunicação e visão. Torre de controle, no ponto de vista da Ativus, nesse momento, é simples assim. Não tem qualquer outro segredo aí. E agora, para fechar, até que o tempo está acabando, e para mostrar resultados, esses resultados são públicos, esses resultados saem nos relatórios anuais da Ativus. Eu só fiz um resumo para trazer para vocês aqui, tá? Isso daqui são resultados do início do projeto, apenas para CTT. 2020, levando em consideração a 2024, nós tivemos para colhedoras 32% de aumento em horas produtivas. Tonelada colhida a 1.000 para safra colhedora saiu de 96 para 135 mil, posição atual 2024, aumento de 40%. Quantidade de colhedoras, a velha pergunta lá do início, né? Quantas colhedoras nós vamos reduzir? Tem uma escadinha e tem um momento de estabilidade se a gente for comparar com a hora produtiva. 173 em 2020 para 127 atual em 2024. Quantidade de transbordos, aqui tem Brunner e tem transbordo convencional, tá? 341 para 282, menos 17%. Quantidade de caminhões na operação, inclusive fazendo serviço para fornecedores, puxando o cano de fornecedor quando é necessário. A gente saiu de 352 para 298, com um aumento de 25% na capacidade de cavalo, rodotrem e trimiado. Trimiado na Ativus basicamente são 23% do volume de cana que ela está fazendo. Tem usinas que não tem capacidade de rodar em asfalto, tá? E um ponto importante, que às vezes vem a pergunta, pô, você reduziu porque não tinha cana, né, pô? Aí você reduziu colhedora, fez de tudo, não. Comparando o volume de corte de 2020, 16 milhões e 600. 2024, 17 milhões e 100. Ou seja, 500 mil toneladas de cana a mais, com basicamente 26% de colhedoras a menos. Isso daqui é que eu posso trazer para vocês para CTT, é o nosso case de sucesso. Uma frente de serviço hoje, basicamente, se eu não estou enganado, estimado no mercado, se fosse ser adquirida, uma frente de serviço completo, 4 colhedores, transbordo, caminhão oficina, etc, e tal, 21 milhões e meio valor presente de CAPEX. Basicamente é isso, só de CAPEX. Se colocar depois tudo que é a mão de obra, os custos variáveis, nós provavelmente cheguemos, ou estamos, daquele ponto de 2020 para 2024, em um ganho para Ativus de mais de 200 milhões. Esse é o número.
feito com simplicidade e basicamente sem imposição, buscando saber o que o cliente do outro lado esperava da torre, do CIA, né, do COA, seja o que for. Então, por isso que eu fui convidado para apresentar um case. De novo, esses números que são públicos saem sempre no relatório anual da Ativos. Eu só estou trazendo um resumo para mostrar para vocês que aquele cara, quando foi convidado em 2019, foi colocado lá para tomar conta de uma torre e não sabia o que ia fazer, hoje vê valor naquilo que está instalado. E principalmente, o principal valor foi a integração das pessoas. A integração de Campinas, coloco como a torre, a integração dos próprios responsáveis dentro das unidades. Não precisa citar as áreas, mas às vezes tinha um conflito e a gente entrava como mediador e a gente conseguiu acalmar os corações, né? E trazer valor para o produto da torre. Por isso que depois agora, recentemente, a gente acabou de migrar preparo e plantio, todos os caminhões de apoio da operação, então tem prancha, muque, caminhão oficina e etc., né? E também tratos culturais e máquinas amarelas e mais todo o transporte canavieiro feito pelos nossos contratados ou nossos prestadores. Por isso que eu também comentei lá no início que nós estamos chegando em 1.900 equipamentos acompanhados no campo. Ou seja, a Ativos hoje tem monitoramento e acompanhamento e integração com o campo de 100% desses equipamentos que estão lá na lavoura. Que os implementos, né? Que implemento é meio difícil de controlar, porque tem implemento pra cacete, certo, moçada? Mas motorizado, a gente está chegando no que não era imaginável chegar, de se ter 100% controlado na Ativos. Beleza? Tempo esgotado, bateu em cima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí.